Agora, com muito prazer, recebemos a nossa amiga Cíntia. Obrigada, Cíntia, pela sua presença, pela sua participação. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, eu que agradeço pela participação. É um prazer estar aqui com vocês, principalmente com Cione, que eu tenho um carinho especial por ela. E estou muito feliz aqui. Muito obrigada. Cíntia, que é uma aí das nossas representantes, lutadora, batalhadora aí na luta para manter o esporte vivo na luta aí, né, do vôlei, que também não é fácil. É uma correria quanto tempo, é educação, disciplina, é dedicação a essas meninas aí, né? Então a gente convidou ela para ela participar, para falar um pouco do vôlei, sendo que o vôlei é um esporte não muito visado, não era, né? Porque de alguns anos para cá tem crescido muito esse esporte em nossa cidade, tem evoluído bastante, tem ajudado bastante, né? A ponto dela estar já competindo em outras cidades, isso é muito bom. Então aqui, hoje ela vai estar esclarecendo algumas dúvidas para a gente, né? Tirando as nossas dúvidas, porque eu mesma tenho muitas, né? Porque eu trabalho muito na área do futebol, então a gente acaba ficando desinformado, né? Em outros esportes. Você quer falar algo especial, assim? Em Piripá, Pega, pega o microfone, pode pegar o microfone, pode tirar, fica melhor. em Piripá, como você mesma disse, não tinha tanta visibilidade o voleibol, né? Eu sei que houve outras épocas que o vôlei tinha mais visibilidade, uma época teve menos, e hoje está tendo bastante visibilidade e procura, né? O pessoal está buscando bastante o voleibol, as meninas também, e eu tenho percebido que tem crescido bastante dentro da nossa cidade, tem tido muito apoio, né? Também da prefeitura e da população. Cíntia, qual foi a sua motivação para começar a sua jornada no vôlei? Conte um pouquinho desse esporte diferente e crescente na nossa cidade. Eu iniciei no vôlei com criança, né? Com 12 anos de idade. Na verdade, iniciei primeiro no handball, depois pro basquete e depois o vôlei. E essa foi a minha maior motivação. Foi um projeto que eu iniciei quando era criança. Por isso que eu valorizo tanto os projetos, porque eu vim de um projeto esportivo. Tive apoio dos meus pais, sempre tive, né? Porque eu acredito que a família é a base para que a criança tenha vontade de persistir, né? No esporte. E qual é a outra pergunta? É isso. Você respondeu as duas ainda. Uhum. E também, né, porque no caso você trabalhou na questão só feminina ou masculina também? Eu iniciei com o masculino. Na verdade, eu iniciei com os meninos na época que o meu filho, Pedro Henrique, me pediu para que eu treinasse eles para participar de um evento da escola de vôlei. E aí as meninas assistindo o treino masculino, elas sentiram vontade também de iniciar e me chamaram e foi mais ou menos dessa forma. E mandar um abraço aí para a Angelina e Stephanie também, né, que fez parte aí dessa jornada Nesse do vôlei. início, eu iniciei com os meninos e também estava iniciando Angelina com as meninas. E eu recebi o convite de Angelina para que também, né, desse atenção para as meninas. Stephanie também começou junto, na época Stephanie estava chegando aqui. E aí todas nós seguimos, né, com essa missão de ensinar o vôlei para as crianças e para os jovens. Cíntia, conta um pouco de sua história e trajetória no vôlei pra gente. Essa trajetória já tem 4 anos, mais ou menos, que iniciou, né, com os meninos, como eu disse.
e foi uma coisa que eu não planejei, foi algo que não foi planejado, né? Foi acontecendo. Primeiro os meninos me chamaram para treinar, depois as meninas. E eu também não tinha muito como negar, né? Porque afinal era meu filho que estava ali no início, depois eu fui me conectando com os outros e aí a vontade de ensinar mais, né? E a gente veio evoluindo com o esporte, com o vôlei. Paciente, assim, você como eu também, a gente tem uma luta constante, né, na educação e disciplina nas meninas, tanto a preocupação, né, da situação física e psicológica delas. Você também enfrenta a questão da ansiedade e depressão no seu projeto? No início, sim, eu percebi que as meninas entraram, na verdade, eu percebi que a maioria entrava mesmo pela questão de buscar ali no esporte um refúgio, né? Porque acredito que o nosso próprio organismo, ele busca algo, né? Para sair desse momento de ansiedade, e as crianças sabiamente, né, nos procuram para o esporte. Às vezes nem sabem por quê, mas estão lá e procuram a gente para o esporte. E no início a gente tinha muitas meninas com ansiedade, com crises durante o treino, durante os jogos e principalmente durante os campeonatos. E aí eu fui percebendo as maiores dificuldades e fui trabalhando em cima das dificuldades com a parte de psicológica. E eu consegui fazer um trabalho bacana, onde praticamente nós zeramos essa estatística de ansiedade, né, entre as meninas. E foi muito legal, porque é algo que edifica muito os nossos corações, né, que somos cristãs. Então, é algo que é divino mesmo, não é nosso não, é algo que é divino. É engraçado que a gente também, nós, né, como instrutoras, a gente acaba buscando também automaticamente essa ajuda, né? Porque para ajudar elas, a gente tem que buscar também conhecimento, e eu vejo que você busca muito, né? Você tem uma mente muito formada, muito madura, e até que você me ajudou algumas vezes também, né, a levantar, porque às vezes as pessoas acham fácil por ver de fora, mas o nosso trabalho é um trabalho árduo, um trabalho que cobra muito da gente, especialmente do nosso psicológico, né? E eu vejo que você busca bastante da mesma forma. Também é muito difícil, porque quase todo dia eu encontro a menina chorando, com dificuldade, e a gente tem que ter a sabedoria, pedir a Deus essa sabedoria e também buscar, né, para conseguir orientar essas meninas e de ajudar de certa forma. E também, não sei você, mas no projeto das Las Lobas, até as mães, os pais, acabam procurando a gente, né, buscando um refúgio, buscando uma forma de ajudar, né, essas adolescentes, porque hoje o tempo está muito difícil, né? O mundo hoje oferece coisas fáceis, né, que acaba se tornando coisas muito ruins para os nossos jovens, né? Eles estão encontrando uma escapatória que está acabando com a vida deles, né? Escapatória essas que está destruindo as famílias e eles próprios. O que você acha disso? De que forma a gente pode estar trabalhando no esporte? Olha, de alguma forma, nada é por acaso. Eu acho que Deus estava me preparando para ajudar algumas pessoas em relação a isso, porque eu sempre gostei dessa questão psicológica, né? E quando eu entrei, eu não sabia que eu ia lidar com essa questão, não tinha em mente que eu iria lidar, e foi logo no início, eu percebi que era muito importante, né? Que eu trabalhasse, que eu tentasse ajudar de alguma forma, né? E o mundo hoje vem fragilizando muito a mente dos jovens, né? Os jovens são muito frágeis. Eu percebo uma fragilidade muito grande, uma facilidade muito grande de abalo, né? E a minha forma de trabalhar é fortalecer a mente, né? Um trabalho
fortalecimento mesmo da mente das meninas, principalmente, né? Porque o meu foco maior são as meninas. E essa é a minha forma de trabalho. É fortalecer mesmo a mente para o mundo, não fragilizar mais, porque o mundo já está fragilizando demais as pessoas. Eu acho que o esporte de Piripá em geral, não só o vôlei, nem o futebol feminino, mas uma forma mais ampla, trabalhar mais, né, nessa questão, né? Porque às vezes acaba sendo um descaso e as famílias ainda estão perdidas na situação da ansiedade e tudo mais, coisas que estão acontecendo dentro de casa, né, coisas que os jovens adolescentes estão fazendo e não chega ao conhecimento dos pais. Às vezes eu ajudei já várias famílias na questão que as informações chegavam até mim e eu chegava até as famílias para estar conversando. Tem famílias que se abrem, né, para receber ajudas, outras não, né, mas de certa forma a gente está tentando ajudar, né, de todas as formas. Então eu acho que deveria abrir mais esse leque, né, ter mais essa preocupação, não ser só bola no pé ou bola na mão, que seja, né, que é o vôlei, o futebol e outras coisas aí, né? Então a gente tem que estar atento a essa situação. Aqui tem mais uma perguntinha para você, Cíntia, que fala assim: você como moradora, filha de Piripá, como você define o esporte em geral em Piripá hoje? Qual é a sua visão do esporte geral de Piripá? Olha, eu sou de São Paulo, mas eu hoje me considero filha de Piripá. Por quê? Porque por muito tempo eu senti vontade de ir embora, eu não me adaptava aqui, né? Inclusive o início da minha adaptação foi quando a gente se conheceu naquela época. Então eu não me adaptava, não gostava. E mais ou menos nessa época que a gente se conheceu, foi quando eu percebi assim uma mudança muito grande na cidade, um crescimento muito grande no esporte, né? Como eu não sou daqui, eu percebi essa diferença, né? Essa discrepância muito grande. Talvez as pessoas que estão aqui não percebiam, né? Mas o esporte vem crescendo muito aqui, vem sendo investido. Você percebe, talvez você também tenha a mesma percepção que eu, quando a gente vai levar um time para uma outra cidade, a gente consegue perceber a diferença, né? Sim. Assim, é uma crítica construtiva, porque quando a gente chega em algumas cidades, às vezes até uma cidade como Vitória da Conquista mesmo, que deveria ter mais estrutura, em alguns lugares tem menos do que aqui, né? Sim. Em alguns lugares onde a gente chegou tinha menos estrutura do que aqui, e a gente percebe o quanto tem sido positivo para o esporte e o quanto a população precisa valorizar, né? Todo esse crescimento, toda essa evolução dentro do esporte. Então, é mais ou menos isso. Acho que a resposta é isso? Ou falta alguma coisa? Desde que a gente vê o crescimento, ele é visível, né? Porque antes nós tínhamos uma quadra e a quadra tinha espaço aí o tempo todo. Hoje a gente tem várias quadras, né? Temos no Horizonte Azul, Lagoa do Meio, Califórnia, o Mozezão, né? Temos aqui o centro. E a gente vê que não está tendo espaço, não dá para a gente aderir todos, né? Porque não dá, é muita gente, né? Temos em torno de mais de 400 alunos, né? Nas escolinhas, tanto masculino quanto feminino também. Então a gente vê que isso é um avanço muito grande, né? O crescimento é assim enorme. Então a gente fica feliz de saber que os nossos jovens têm para onde ir, tem o que fazer. Desde que o exercício, né, o esporte, não importa qual seja, ele traz benefícios, né, à nossa pessoa, ao ser humano, físico, psicológico, né? Ele socializa mais. Quantas meninas que as mães mandaram para o projeto das Las Lobas porque mal conversava. Sim. Outros tinham síndrome do pânico, outros tinham aquele toque, né? E aí acabou através do esporte, ela se libertou disso. Outras meninas começaram no projeto jogando 5 minutos. Hoje joga mais de 40 minutos. Quem falou que quer sair? Não quer. Quer jogar o tempo todo. Quer dizer o quê? Que elas melhorou não, na verdade elas se curou, né, da ansiedade, porque tudo que elas sentem, porque a ansiedade,
ela é algo que ela transforma o seu corpo. Você sente tudo, tudo, até o fio de cabelo dói. Né? Então fala com o senhor, como você sabe? Porque eu já senti. Eu sinto às vezes, eu não sou de ferro. Né? Eu acho que a população, praticamente 80% da população hoje sofre com o mal da ansiedade. Isso nos assusta, né? Porque Piripá tem sido palco, né? Infelizmente, de muita ansiedade, coisas ruins já aconteceu, pessoas, né? Já se foram se tratando da ansiedade e depressão. Então a gente fica preocupado com esse crescimento, apesar que, graças a Deus, hoje o esporte cresceu e também o suporte cresceu. Na questão de atendimento psicológico, hoje, assim, não consegue atender, que nem a gente está falando, a demanda é muito grande, né? Mas o atendimento hoje é incomparável, né? Tem atendimento para essas meninas, né? Mas a gente tem que trabalhar, eu, você e todos que trabalham no esporte, não só o feminino, mas o masculino, porque o pessoal tem um certo preconceito do feminino. Olha só, a menina que tem ansiedade, é mentira. Desde que o que vem ocorrendo aqui na nossa cidade sobre depressão foi masculina. Porque a gente não se atenta, né? Então isso aí, vamos chamar a atenção das nossas famílias, vamos chamar a atenção especialmente das famílias que têm jovens em casa, né? Se preocupar mais, vigiar mais, estar atento em todas as questões, né? Que se trata, né, do comportamento do seu filho. Questão comportamental, a gente poderia fazer, cada uma poderia escrever um livro aqui, né? Sim. Porque Sim. são muitas histórias dos jovens e nem é tanto tempo assim para ter tantas histórias, mas são muitas, né? E a gente, acho que cada uma guarda aqui na memória situações onde a gente agradeceu por estar ali com aquele jovem, com aquela criança naquele momento, a gente precisava estar ali com eles. Enfim, a gente não pode expor as situações aqui, mas a gente sabe o quanto é importante que tenham pessoas como nós, né? Pessoas que são abertas, com o coração aberto, né? Somos mães, então a gente tem uma sensibilidade maior com o jovem. A importância do esporte ela é indiscutível, né? O esporte, a importância dele não cabe nem aqui a discussão, né? Questão de saúde física, foco, disciplina. Eu sou uma pessoa que eu sou muito ligada à disciplina. Eu acho que disciplina para mim é a palavra-chave para a vida, né? E acho que a minha maior dificuldade, acho que o meu maior drama com os meus alunos é a questão da disciplina, porque é muito difícil. Mas quando a gente consegue também colocar todos bem disciplinados, eles conseguem seguir direitinho, né, com o esporte, com a disciplina. E eu tenho percebido essa movimentação, né, mais voltada para o esporte. Cíntia, qual a sua motivação hoje na questão do vôlei? Você que já compete com algumas categorias, qual a sua expectativa na continuação desse esporte aqui em nossa cidade? Bom, o meu trabalho ele é totalmente voluntário, né? Então as minhas expectativas são sempre que as pessoas não desistam do esporte, que as pessoas não desistam do vôlei, que as crianças e os jovens desejem participar do vôlei, participar de jogos, de campeonatos dentro e fora da cidade, que a cidade tenha visibilidade através do esporte, né? As melhores cidades têm um nível alto esportivo. As melhores cidades do Brasil têm um nível alto esportivo. A minha expectativa é sempre essa, de crescimento, né? Mesmo eu estando de uma forma mais voluntária, nem sempre tão próxima, né? Mas deixar o esporte nunca, acredito que não, eu falo que eu nunca vou deixar o esporte, mas às vezes a gente está mais longe, mais afastada, mas a minha expectativa é sempre muito grande e eu estou sempre disposta, sempre disposta para o esporte. É importante isso, né? Desde que nós temos aqui a seleção também que representa, né, a nossa cidade de Piripá,
E nessa seleção nós temos jovens, né, já com um grande talento, né? E isso é muito importante, motivar esses jovens, buscar incentivar mais, né? Dar uma valorização a mais. Desde que Piripá, comparado em outros municípios, Piripá é um lugar muito movimentado no esporte, né? Foi o que você falou. Às vezes a gente sai aí, vai para outros municípios, a gente foi em 2 municípios aí, aonde nem público tinha. Aqui qualquer treino, qualquer amistosinho, lota as quadras, aí tem uma torcida maravilhosa, né? Tem uma participação linda de todo o público para estar incentivando os nossos jovens, né? Isso cabe a nós também sustentar um pouco, né? Porque tem hora que a gente fica cansado, a gente acha que não é capaz, mas a gente né? Porque é uma história você falou um pouquinho sobre de um tempo, né? Já tem um tempo, por nós ser mulher, a gente pede também a valorização, né? Das mulheres, porque nós somos capazes, nós faz acontecer. A gente está cansativo. No início era tudo um mar de rosas, né? Eu falava assim, eu só vou ensinar o que eu já sei, né? Não tem problema com isso. E aí vai se passando o tempo, você vai percebendo o quanto é difícil, é uma batalha, assim, uma em cima da outra, né? É muito difícil manter ali todo mundo junto e muitas brigas, muitos problemas. A gente acha que não, quem tá por fora acha que não. Mas tem muitos problemas, assim, que tem que ter uma sensibilidade, tem que ter calma para resolver. Isso eu aprendi muito com o tempo, né? Porque eu queria resolver, no início, eu queria resolver tudo de uma vez só. E as coisas não são bem assim. Não é fácil. Igual o Cione falou, valorizem o trabalho dos técnicos, né? De quem tá à frente. Valorizem mesmo, gente. Vocês estão aí ouvindo a rádio, valorizem, porque não é fácil. Para manter ali, quando vê aquela estrutura pronta, todo mundo lá assistindo o jogo, aquela alegria, né, saudável, ninguém imagina o que passamos, né, antes para poder estar ali. E sim, eu valorizo porque eu gosto muito desse tipo de evento, né? São os eventos que eu amo participar, tudo que é esportivo, né? E é muito saudável, muito saudável. Eu queria aproveitar aqui para mandar um beijo para minhas primas, né, que estão me ouvindo, Sandra, Paula, minha irmã Regiane, meus familiares, que eu quero mandar um beijo também, meu marido, que eu amo muito. Aproveitar a oportunidade, né, gente? Com certeza. Abraço, Quero fazer uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta pra Cíntia. Ô, Cíntia, antes você movimentava a baleada aqui no Piripá também. Por que acabou? E também te perguntar qual é o maior desafio que você enfrenta lidando com as meninas jovens com vôlei no modo geral. Tá. A baleada, eu tava junto, né? Porque eu sou assim, eu sou dessas. Vamos movimentar uma baleada? Vamos pra fazer isso? Eu sou dessas. Só que não era só sozinha, tinham muitas pessoas envolvidas, né? E foi questão de horário de quadra, o pessoal não estava conseguindo chegar no horário, né? Eu acredito que foram muitos fatores que parou a baleada, mas acredito que a gente poderia voltar de novo com essa movimentação, porque era muito legal, assim, as mulheres mais velhas. Era o que eu ia falar, a questão das mulheres mais velhas, e é bastante gente, assim. Né? A gente pode tentar unir forças para voltar com essa baleada, porque sim, era muito, muito legal. Foi onde tudo começou, né? Antes do vôlei. E a outra foi o meu maior desafio é lidar com mulheres, porque mulheres são difíceis. Eu falo isso sempre. Meu maior desafio é lidar com mulheres, porque mulheres são muito complicadas. E, assim, eu me autoavalio, né? Eu sei que Cione se autoavalia, mas a gente sabe que as pessoas não fazem isso. Então, fica muito difícil. As pessoas têm que ter mais paciência, porque senão não vai pra frente. Não continua. É interessante falar, porque eu sempre falo para os meninos do esporte, eu sempre estou comentando com eles que é fácil. Os meninos, assim, eu dou aula para as meninas, eu me estresso. Quando é para os meninos, eu vou para relaxar. Porque eles fazem a gente sorrir, é leve, né? Então, menina é muito cri-cri, meninas são muito complicadas,
muito complicado. Às vezes quem tem uma mulher sabe, né? Imagina quem tem 100, quem tem 50, é mais complicado ainda. Né? É isso aí, Cíntia. Fica aqui o nosso abraço. Muito obrigada pela sua participação. Eu creio que foi uma conversa muito bacana. Espero você voltar outras vezes para a gente estar conversando mais, para estar tirando as dúvidas aí das nossas meninas e até agora fazer o convite, né, para as meninas que saíram, que não tá em esporte nenhum, voltar para o esporte, que seja para o vôlei, que seja para o futebol, mas que venham, não fica paradas em casas, né, sem fazer nada, ocupar a sua mente, o seu tempo com algo saudável e bom, né? Fica aqui nosso muito obrigado, um abraço, viu? E que Deus abençoe. Amém. Eu que agradeço, foi maravilhoso. Eu fiquei assim, meio perdida, né? Primeira vez aqui, eu me perdi no que eu tava falando, eu começava a falar uma coisa, terminava em outra coisa, mas é falta de costume, a gente vai se acostumando. E fica esse convite mesmo. Quem saiu do esporte volta, quem quer conhecer o esporte, venha conhecer o esporte. Não deixem de praticar esporte. Estamos com paciência, com abertura para ensinar. E que a cidade continue com esse foco, né? Para o esporte, que a gente permaneça firme e forte, porque não é fácil. E que Deus nos acompanhe nessa jornada. Amém. Então, vai ficando aqui, né, o nosso programa Esporte com Toque de Honra. Vai o nosso abraço aí para o nosso amigo Jardel e toda a galera. Aproveitando aqui para mandar um abraço para minha família, para o meu maridão também. Um abraço e fica todos com Deus. Até a próxima semana. Ai, que legal, gostei. Era para ter vindo mais